Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva, hoje, com a alegria do encontro com a professora doutora Nelly Ortega. A Nelly, e vocês não vão acreditar nesse currículo, vou ler 2 currículos da Nelly. Um, que é o currículo, digamos, Lattes. Então, olha o Lattes dessa querida. Professora livre docente em informática médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora e mestre em, sabe no quê? Ciências pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. É bacharel e licenciada em Física lá pela USP. E atualmente é professora visitante e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Consultora do CNPq e FAPESP e revisora de revistas científicas. Além disso, ela tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em sistemas diagnósticos e modelagem matemática em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas. 2 pontos. Ai, socorro! Teoria dos conjuntos FUSE, epidemiologia e sistemas de apoio à decisão. Ai, nossa, deixa eu até soltar um pouquinho o som dela. Eu ainda perguntei assim para a Nelly, está valendo tudo isso? E ela falou assim para mim, tá, só que não diz muito de mim, né? Daquele jeitinho. Aí, olha o que diz mais dela. Vou trazer aqui. Vou trazer pelo livro e por umas anotações que eu fiz à mão aqui. Olha que delícia, gente. Olha essa pessoa que tem esse universo acadêmico e essa composição de existência aqui. Nelly Ortega, nasci sonhadora, diz ela. Criança do movimento que desde pequena sentia necessidades de trabalhar com as mãos. Pinturas, costuras e bordados singelos, aprendidos em uma infância solitária, invenções que supriam uma necessidade. Graduei-me em física e, como professora da USP, conduzi minha vida acadêmica por anos. Entre modelos matemáticos, tornei-me mãe de 3 crianças incríveis. Meus filhos me levaram à pedagogia Waldorf para um forte chamado que me conduziu à formação de professores. E hoje, depois de um caminhar múltiplo, me vejo como professora dos trabalhos manuais na Escola Waldorf Guaí, perante as crianças e a alimentarem a minha alma como se por toda a vida, todo o caminhar, tivesse por propósito divino me colocar ali, diante delas, as crianças, minha eterna gratidão. E ela me disse assim, eu anotei, que ela acabou de entregar a turma no 8º ano com um teatro maravilhoso. E, além disso, ela está num ano sabático. E nesse ano sabático, porque ninguém consegue ficar parada, né? Ela está começando sua nova carreira como professora formadora de professores Waldorf no seminário Waldorf Viver, lá em Embu das Artes. Minha querida, deixa eu soltar o seu áudio para você falar oi para todo mundo e nos alegrar. Nós vamos escutar hoje um pouco sobre o livro. Opa, pera, tem um barulhinho. O livro que a Nelly escreveu a partir do TCC que ela fez para a sua formação como professora Waldorf em 2014. Vamos lá, então, Nelly? Boa tarde. Nossa, Nina, fica tudo tão chique te ouvindo falar assim.
Especial demais. Muito interessante, né? Assim, eu acho que a gente, quando segue uma carreira acadêmica, né? Assim, na verdade, o que te coloca numa carreira acadêmica é a curiosidade, né? E numa carreira, então, ainda pelo viés da física, eu acho que uma curiosidade muito grande pelo mundo, né? Então, quando eu fui fazer o seminário, né? Eu fui como mãe. Às vezes eu ouço algumas mães falando assim, eu vou fazer o seminário, mas só como mãe. Eu falei assim, porque eu fui só como mãe, eu não tinha nenhum interesse. E eu estava com 3 filhos na escola Waldorf, tinha um encantamento, né, com a pedagogia, principalmente a parte da matemática, a questão dos trabalhos manuais. E aí eu fui como mãe, né, fiz lá no sítio de Jaguariúna, né, com o professor Peta, e o próprio lugar era assim, para mim era um retiro espiritual fazer aquele curso, né? E retiro quando chegou na... com cabras e ovelhas, javali. É maravilhoso aquilo. Toda vez que eu vou no sítio, vou sábado agora ver o teatro deles lá. Toda vez que eu vou no sítio, eu me sinto assim, eu volto no tempo, tenho muita gratidão por aquele lugar. E quando chegou na época do TCC, eu fiquei assim, eu tinha um interesse pela matemática, tinha interesse pelos trabalhos manuais. E aí, uma hora, a Kátia Gaudi, que era nossa professora, né, lá, a professora Kátia Gaudi, de desenhos de formas, né, uma querida, e ela uma hora, ela falou assim, ela não falou especificamente para mim, falou para o grupo, falou assim, olha, busquem responder uma pergunta mais profunda de vocês. E eu falei, nossa, a matemática não era a minha pergunta mais profunda, né? Eu adoro matemática, dentro da pedagogia Waldorf é um escândalo de linda. A matemática já é linda por si só, mas dentro da pedagogia ela ainda fica com colorido, né? Exatamente. E aí eu falei, não, a minha pergunta profunda era nos trabalhos manuais. E aí a gente tem aquele, né, uma vez pesquisador toda a vida, né? Tudo que você olha no mundo vira uma pergunta, né? E aí você pensa como responder essa pergunta. E uma das coisas que eu primeiro sofri foi a ausência de material. Tinha muito pouco livro para a gente ler. E o próprio Steiner, ele não tem assim um GA de trabalhos manuais. Então, aí você fala, nossa, sofri horrores, e principalmente em português, né? Então, você li coisas em espanhol, li em inglês, mas em português tinha muito pouca coisa. E na época, inclusive, eu nem conhecia o livro da Ana Cairelli e da Lucinha, que é esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, né? Ele lançou um pouquinho antes de você, acho que foi 2017 também, não é? Foi na época que eu estava fazendo o estudo, quer ver? Ó, cadê o deles? Elas lançaram, cadê? 2015 é o delas. 2015. Eu estava fazendo o estudo em 2014. Eu defendi o TCC em 2014, então eu não conhecia o livro. Bom, não conhecia porque não existia, né? O livro delas. E aí eu falei, puxa, bom, fiz o estudo da maneira que eu consegui. E uma das coisas que me motivava nesse estudo é porque, assim, quando a gente estuda desenho de formas, né, existe muito claramente quais são os princípios do desenho de formas no primeiro ano, no segundo, no terceiro, dos anos escolares. E não tinha isso organizado, uma proposta sobre isso para os trabalhos manuais. E aí eu falei, bom, então vamos tentar ver, será que isso existe? Ou como construir isso, né? Então a motivação eram duas. Essa dos princípios norteadores, porque eu tinha muitos questionamentos, como mãe até, né? Puxa, por que tricô no primeiro ano? Por que é crochê no segundo? Enfim. E, por outro lado, eu tinha um questionamento em relação à nossa conexão com a mão humana, né? E uma preocupação, porque nós estamos muito desconectados das nossas mãos. Olha, Nina, quando eu assumi a minha classe na 6ª série, né? E aí eu não sei que atividade que a gente foi fazer, acho que a gente foi fazer uma faxina na sala, e eu percebi que os alunos não sabiam torcer pano. Eu tive que dar aula de como torcer pano. Esse movimento de torcer
evolução, ele não está mais existindo nos nossos afazeres. E tem uma série de movimentos da mão que eles não estão mais fazendo parte do nosso cotidiano. E o quanto isso pode impactar na gente, na nossa evolução. Será que no futuro a gente vai ter menos do que 5 dedos, né? Isso é uma coisa que me fala, porque a gente vai evoluir sim ou sim. E a nossa evolução, ela se dá sempre a partir do uso do nosso próprio corpo humano. E aí eu fui estudar isso. Então, assim, o livro, na verdade, o TCC, que depois resultou no livro, ele tem essas dois componentes, ele tem 2 partes. Uma parte quando a gente olha para essa nossa conexão com a mão e o que esse trabalhar com a mão pode produzir, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, e esses princípios norteadores, que daí, nesse caso, eu fiz de 1ª a 5ª série, né? Tá faltando aí o 6º, 7º e 8º anos para fechar o fundamental. Querida, eu quero pedir licença para você para ler um pouco dos afetos que estão chegando aqui das nossas alunas. Por quê? Porque esse nosso encontro é uma aula aberta da pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana, que está com as inscrições abertas. E aqui estão muitas das nossas alunas. Eu vou ler um pouquinho os comentários. Então, chega a Simone. Simone chegou cedinho, aluna da pós-graduação, que está lá no Belém do Pará, dizendo boa tarde. A Silvana Maria dando boa tarde. A Liduína Rodrigues também. A Jandira Carvalho. Olá, queridas, boa tarde. A Silvane Vasconcelos acaba de se tornar membro do canal. Gratidão, querida. A Jandira Carvalho, que maravilha. A Murá Ibrahim Batal está lá no Facebook e manda os carneirinhos. Acho que são carneirinhos. A Dulcineia Bernardo, que é membro do canal, dá boa tarde, assim como a nossa professora coordenadora da pós-graduação, o Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana, Carla Santori, que é membro do canal. A Mari Labac também está dando boa tarde. Boa tarde, Nina. Animada com o congresso, diz ela. Por quê? Porque essa nossa conversa faz parte da programação do 2º Congresso Artes Manuais na Academia, que vai acontecer entre 22 e 25 de quando? De janeiro, aqui mesmo, no canal. Continuarei. Boa tarde, diz a querida Terezinha Rossetti, assim como a Carla Isadora, aluna da pós-graduação, a Jandira Carvalho. Opa, perdi aqui, peraí. Perdi a Jandira. Bem, vou em frente. Alice Mariana, professora de trabalhos manuais em Cuiabá e também aluna da pós. Ela diz, delícia assistir suas lives. O Alexandre Hebert, ele está também aqui conosco, é um grande tecelão nele. A Anadélia Ioná dando boa tarde, e a Minda Cordeiro, lá de Portugal, dizendo, homem torce pano ao contrário. A Sandra Aparecida Gonzalez, nossa querida professora Sandra, decana das Francisco de Assis de Trabalhos Manuais, também está conosco, dando boa noite. Sabe onde ela está? Lá em Luxemburgo. A Luciene Plá, dando boa tarde a todas. A Alice Mariana Neves Pereira, nossa querida, também acaba de se tornar membro do canal. Eu agradeço demais, viu, gente? Alexandre Hebert dizendo... eu aprendi a falar o nome dele agora. Hebert, com T no final. Tessitura com C ou tessitura com SS? Qual a diferença? Quando falo sobre trama, uso tessitura, diz ele. Estou errado? Gabriela Lopes, nossa querida professora Waldorf, lá do Paraná, está no Facebook dizendo, oi, belo encontro vocês duas juntas.
Ai, falei demais. Olha só, querida, eu queria te fazer umas provocações, lógico que não é necessário, mas apenas para a gente começar a dar uma olhada aqui no seu livro e convidar todos, todas e todes, para acessar na descrição desse vídeo, estão as informações para comprar o livro da professora, que está indo para a sua 2ª edição agora. Eu tenho as marcações e eu vou começar por uma que tem a ver com essa jornada que a gente acaba de fazer desde o advento. Esse ano, sabe, Nelly, eu me encontrei com várias queridas que tem mais a ver, vamos supor, com o aspecto religioso da antroposofia. E eu queria, por causa disso, trazer para nós aqui o seu capítulo, o impulso matemático e religioso no trabalho manual. Você diz assim, falar... Deixa eu só tirar um pouquinho o som aqui, que eu estou sentindo um barulho. Vocês estão escutando um barulho, gente? Olha só, falar sobre o impulso religioso e matemático na realização de um trabalho manual é um desafio, diz a Nelly na página 48. Uma vez que este impulso é mais facilmente percebido pela intuição, na vivência do fazer, que no aspecto cognitivo. Falamos aqui, e eu queria trazer isso e abrir para a professora falar conosco, falamos aqui de impulso religioso no sentido próprio da palavra de religação do ser humano com o divino. E não nos referimos a qualquer opção dogmática e ou ritualística. Nelly, querida, me conta um pouco como é que você compôs esse capítulo e o que te movia à época nessa percepção que é muito pertinente. Esse foi a parte mais difícil de escrever e de estudar. E eu quis abrir fazendo essa observação, porque quem aqui é professor Waldorf sabe, né? A gente tem dentro do currículo Waldorf sempre a religiosidade. E muitas vezes a gente investe um tempo razoável explicando para as famílias que quando a gente fala de ensino religioso dentro da pedagogia Waldorf, a gente não está falando de uma doutrina específica, ou as pessoas ainda confundem, né? Porque como dentro do currículo Waldorf a gente tem os estudos das mitologias, e dentro desse estudo, no 3º ano Waldorf, a gente estuda o Antigo Testamento, isso fica uma confusão, né? E aí eu falei, puxa, essa foi uma das perguntas motivadoras do meu estudo, Nina. Essa necessidade que eu tinha desde criança em movimentar as minhas mãos, e eu não tinha, porque normalmente quando você pega alguém assim que é crocheteira, tricoteira, né, em geral existe uma associação entre esse ato de crochetar, tricotar, costurar, bordar, com uma memória afetiva familiar, né? Então, aprendi com a minha avó, a minha mãe fazia, e eu não tive isso. Assim, a minha mãe não tricota, a minha mãe costura. E eu via, claro, a minha mãe costurando, mas era uma necessidade econômica. Ela tinha que resolver o problema de não ter dinheiro e não conseguir comprar roupa, que era diferente. Mas eu tinha essa necessidade de mexer com as minhas mãos. E isso, num certo momento, adormeceu um pouco lá pelo ensino médio e na faculdade, mas quando eu me vi dentro da carreira acadêmica, essa necessidade foi pulsante. Ai, que lindo! Ao ponto de, eu não dormia sem fazer pelo menos um pouquinho de crochê, era assim um ritual. Tem gente que não dorme sem fazer a prece, eu não dormia, estava no pacote, fazer crochê, ler uma poesia, fazer a prece, dormir. Eu poderia até não ler a poesia, mas eu não dormia sem ter mexido com as minhas mãos.
E eu fui percebendo isso bem antes, inclusive, de ser mãe Waldorf, né? Eu fui, até de ser mãe, inclusive, né? Eu fui percebendo, era uma percepção minha apenas, né? Que quando eu trabalhava com as mãos, ainda mais, assim, eu tinha uma carreira, o meu trabalho, ele era absolutamente cognitivo. Então, da hora que eu acordava até da hora que eu ia dormir, assim, o meu trabalho era pura cognição. E quando eu trabalhava com as mãos, era como se eu descarregasse. É difícil falar, porque é muito vivencial. E aí depois, quando eu fui estudar e começar a conversar, então, mais com pessoas que fazem artesanato, ou pessoas que tricotam, que crochetam, eu via que isso vinha de uma maneira muito viva nessas pessoas também. Que você vai para um lugar interno teu, quando você faz o trabalho manual, que ele é um acesso por um caminho muito religioso, eu não consigo dizer outra palavra, assim, é um lugar muito bonito dentro de você, que no meu caso, pelo menos, eu só acessava via trabalhos manuais. E você fala assim, tem uma parte do livro que eu falo também, ele é um pouco meditativo. E aí tem, nossa, né, assim, porque quando você faz, por exemplo, o tricô ou o crochê, quer dizer, quando você entra nessa repetição, né, eu tive um aluninho uma vez que ele na aula, ele toda vez que chegava, depois que eles já adquirem a técnica, né, que aí eles começam a curtir um pouco mais o processo do fazer manual, um aluninho de primeiro aninho, ele ficava assim quase em sonho, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, professora, assim para a classe, né, ele falou, professora, isso de fazer tricô é tão bom, né? Dá até um soninho. Ai, que delícia! É um presente uma coisa dessa. Então, assim, quando eu fui abordar esse aspecto, pelo esse lado religioso, essa ligação mesmo, que de verdade eu acho que só quem faz trabalhos manuais consegue entender o que eu estou falando. Todas as pessoas que eu conversei que fazem trabalhos manuais, quando eu falava desse aspecto, a pessoa se reconhecia nisso. Ela sabia do que eu estava falando, mas é muito difícil você trazer embasamento teórico para isso. Tanto que eu fui buscar um caminho pelo Norbert Glass, que assim, ele vai falar da mão, da estrutura da mão, dessa ligação do pentágono, enfim. Esse mesmo. Né, o livro do Norbert Glass, As Mãos Revelam o Ser Humano, né, gente? Risca o homem e escreve ser humano. Muito bem. Olha só, mas eu queria trazer também para você, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como a gente foi para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Tem uma palestra do Cal Koenig, que ele fala que o tato dá o sentimento do divino. E ali, quando a gente está na pós-graduação Artes Manuais para Terapias, a gente começa por essa potência corporal do tato. A gente vai para as mãos também, trabalha também um outro autor que a professora traz em seu TCC, é o Wilson, né, com esse livro básico. Então, de qualquer maneira, tem aqui, nessa percepção das mãos, do tato, um sentimento, digamos assim, de divino, que você aponta muito claramente, fazendo um caminho, digamos assim, um pouco mais simbólico, né? Que é o caminho do Norbert Glass. Muito bem. Querida, deixa eu ler um pouquinho de comentário e já passo a palavra para você também. Então, o Alexandre fala, tessitura ou tessitura, 2 S ou C. Olha, é com C, o nosso do tear. E com 2 S é alguma coisa da música. Você sabe, Nelly? É da música, né? Muito bem. A Gabriela... já tinha lido. A Fátima Valadares está dando boa tarde. O Alexandre está animado, diz que vai comprar o livro. A Mônica Stefanski, também professora da pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais da Educação Steineriana, está aqui, né? E dando boa tarde para a gente. E a Lilian Maria Jimenez está dizendo, olá, Nina, informes para el Congresso
poderia enviar-me para o correio. Peraí, eu vou, enquanto você estiver falando, eu copio o seu correio e mando sim. Muito bem, se a Luciana Aguilar estiver aí, você copia, tá, Lu? Ela está no Facebook. Querida Nelly, eu queria avançar no seu livro mais um pouco. E eu queria avançar no seu livro nesse capítulo que também é muito próximo da... Nelly, você vai ter que ser nossa professora agora que você deixou, que você está no ano sabático e começará a trabalhar com adultos, você vai ter que ser nossa professora na próxima edição, turma 4, da pós-graduação Artes Manuais para Educação, porque você navega muito perto de nós. Você já foi nossa parecerista, né? Fez um parecer de uma das nossas alunas da pós, e que vai agora lançar o livro, né, daqueles TCCs que você leu um deles. Muito bem. Então, eu queria trazer um pouquinho desse capítulo, que é o trabalho manual como atividade equilibradora entre o pensar e o fazer. A Nelly já começa com uma citação de Steiner linda, escolhida com muita delicadeza. As mãos são os olhos do sistema rítmico. Acho isso de uma potência. E aí, você traz uma coisa que eu acho assim para as nossas alunas, porque aqui, junto conosco hoje, nós temos alunos da pós-graduação Artes Manuais para Educação, nós temos alunas já especialistas, já formadas e em formação também, e também temos da pós-graduação Artes Manuais para Terapias e as alunas do currículo dos trabalhos manuais. Mas tem uma coisa que eu insisto muito, que você traz aqui com muita precisão, que é a questão do gesto. E você diz assim, sobre a potência do gesto do professor na frente do aluno, não é? E você está dizendo assim, segundo Glass, a trimembração do ser humano, pensar, sentir e querer, também está representada nas mãos reveladas pelo gesto. Você traz, né, toda essa organização que ele traz nas mãos, e esse símbolo de ter uma estrela. Conta um pouco mais para a gente desse caminho que você enveredou pelo simbólico. Então, na verdade, não chegou nem a ser uma escolha esse caminho, porque foi o único que eu encontrei na época. Tá sendo muito franca, né? Parece tão bonito falando assim, mas assim, eu queria, assim, quando eu escolhi fazer o livro, o TCC, na verdade, que depois virou o livro, eu tinha muito claro quais eram as perguntas que eu tinha, por conta da minha vivência. E eu fui caçar um caminho para responder essas perguntas. Então, assim, foi o que eu tinha te falado antes. O caminho do Glass, ele foi o caminho que se colocou. Porque quando você lê o livro do William, o The Hands, ele fala... Bom, é um livro maravilhoso, mas não tem também tanto embasamento. Ele, assim, do ponto de vista científico-acadêmico, vamos dizer assim, né? E a gente não pode esquecer que eu era uma acadêmica. Então, eu buscava, assim, essa tudo que você fala, assim, nossa, mas aonde que eu embaso isso? Porque eu tinha muito os meus feelings, né? Mas eu não queria, era um TCC também, né? Quando você está fazendo um livro, você pode escrever e falar o que você quiser. Mas quando você está fazendo um trabalho de conclusão, você tem que embasar o que você está falando. Então, eu tinha essa vivência, essa questão equilibradora, Nina... eu até recentemente dei uma live para Cecília Bona e eu comecei falando isso para ela. Eu falei assim, puxa, esse tempo de pandemia que a gente está vivendo deveria ser quase que obrigatório todo ser humano fazer um trabalho manual, porque a gente está vivendo uma situação onde nós estamos todos assim, eu não sei se a gente já teve a oportunidade de ter vivido isso antes na humanidade, que essa vivência do tempo é flutuante, né? O tempo é uma invenção humana, que a gente usa a biologia corpórea para dizer que ele existe, né? Mas, assim,
O cachorro, ele não faz aniversário, né? A gente que comemora o aniversário dele, porque a gente sabe quando ele nasceu, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação do tempo nessa pandemia que é como se ele tivesse meio em suspenso, ele não está muito concretizável. E o trabalho manual, ele inclusive é uma maneira de materializar o tempo. E de perpetuar, de uma certa forma, esse tempo também, né? Difícil alguém que não tem em casa aí um crochêzinho da avó, né? Um bordadinho da tataravó, às vezes, né? E quando você faz o trabalho manual, nesse momento de pandemia, ele é uma maneira de concretizar melhor esse tempo e trazer mais saúde para essa nossa conexão com as nossas relações. Então, assim, isso fazendo um parênteses para a pandemia agora. Mas eu, em algum momento, brinco do livro, que eu falo assim, que toda pessoa que faz trabalho, um trabalho pensante, que tem ele é ponderadamente pensante, ela deveria quase que por uma questão de saúde, fazer trabalhos manuais para trazer ele traz mesmo esse equilíbrio, é uma coisa muito vivencial. A escolha do caminho simbólico, porque realmente foi o único que eu encontrei. E é um caminho, né? Então, diante de quem não tinha nenhum, era um. Se você tiver outros caminhos, eu vou adorar descobrir sobre eles, né? Mas eu posso fazer um desafio, né? De você fazer um pós-doc com essa temática. A gente precisa de mais de gente produzindo conhecimento nesse lugar. Nós trabalhamos em nossas pós-graduações, nós trabalhamos com a figura que na minha tese eu trouxe como uma metodologia, que é a do duplo têxtil, que traduz exatamente esse seu sentimento. Né? Antes eu estava na academia, mas antes de dormir eu fazia um crochê. O duplo têxtil, né? É assim, tudo o que você faz enquanto escrita, enquanto pesquisa, tem uma correspondência em alguma manualidade. Né? Eu, por exemplo, na pós-graduação, no meu doutorado, eu como tratava com políticas de narratividade desse corpo que faz, né? A cada artigo eu escrevia como tecelagem, como bordado, como feltragem, que é justamente essa necessidade de composição, como tem aqui no seu capítulo, né? Entre o pensar e o fazer, que é esse entremeio, né? Esse lugar do meio onde a gente habita que a gente não trata de trabalhos manuais, sabe, Nelly? Nós tratamos, não na pós-graduação do currículo, mas nas demais a gente trata com artes manuais e ainda coloca um hífen. E esse hífen é justamente o fator de ligação entre essas potências do fazer, do pensar, através do sentir. Muito bem. Ai, gente, eu vou dar um pouco de comentários. Muito bem. Então, o Alexandre está falando assim, eu sempre tive a sensação que quando teço, também oro, medito. Ai, que bom. A Alice Mariana, membro do canal, falando, estou aqui perpetuando o tempo, ouvindo vocês e fazendo macramê. Ah, que delícia. Muito bem. Querida, eu queria fazer minha última provocação para te deixar também depois falar aquilo que você acha que é potente e você traz um encerramento, né? Nina, já que você estava olha o que a Olivia acabou de colocar no seu chat aí. Olha que coisa maravilhosa. Olivia, aluna da pós, especialista em artes manuais para educação, vai estar lindamente no congresso lançando a coleção Artes Manuais para Educação da turma 2. Olha só, sobre o tempo, diz a Olivia, desde São João del Rei. Ontem estava começando um crochê e as crianças brincando na rua. Quando chamei meu filho para entrar, ele viu o quanto tinha crochetado e disse, aspas, olha, mãe, isto é igual
a uma ampulheta. Que delícia! Muito bem. Olha, a Rosemary de Oliveira, professora Waldorf da Paineira Escola Waldorf, aqui de Juiz de Fora, está dizendo: eu aqui bordando o selo de Júpiter. Que beleza! Muito bem. Vou fazer a última provocação, então. Opa, perdi. Espera aí. Aqui. Você diz, na página 90, quando você vai, né, alinhavando pensamentos, e lá você faz uma afirmação categórica, você diz: não tenho dúvidas. E já é forte isso. Ao afirmar que o despertar da consciência acerca das próprias mãos é bastante importante a todo aquele que pretende trabalhar com elas ou ensinar crianças sobre o fazer de qualquer manualidade. E você está se referindo a isso porque você começa o livro justamente propondo que o estudo desse livro é com a gente dentro, com as nossas mãos dentro, que é outra metodologia, digamos assim, das nossas pós-graduações. Fala um pouquinho, que quanto mais eu te leio, mais eu converso com você, mais eu acho que você agora tem que vir para o nosso lado. Olha, Nina, isso foi um presente de vida que eu ganhei da Kátia Gaudi. Porque a Kátia, ela era orientadora dos trabalhos, né? E eu tinha tantas perguntas e tão pouco material e tão sem saber para onde ir, assim. E ela virou para mim e ela falou assim: o quanto você conhece as suas mãos? Eu deixo essa pergunta para todos os nossos tecelões aqui, né? E eu falei, porque eu tenho todo mundo que faz trabalho manual certamente tem uma conexão forte com a mão. E essa conexão, ela não se dá só quando a gente está fazendo trabalho manual. Ela se dá quando a gente abraça alguém, ela se dá quando a gente faz uma massagem num filho, ela se dá quando está cozinhando para aqueles que gostam de cozinhar, e assim se vai, né? Nós temos 2 chakras, né, muito fortes na mão, né? Então, não é à toa que quando a gente se machuca, a gente põe a mão e, nossa, vem um alívio. Se for a mão da mãe, vem um alívio, né, mãe ou pai, né? Então, isso tudo está conectado. E quando ela perguntou isso, eu falei assim: nossa, mas como assim conhecer a mão, né? Ela falou: conhecer sua mão. Você sabe descrever a sua mão? Você já desenhou a sua mão, né? E aí aquilo me cutucou de um jeito muito forte. E aí ela fez essa proposta para mim. Eu descobri com mais consciência. Porque quando a gente fala assim: eu vou fazer argila, todo mundo que já fez argila sabe que usa a mão de uma determinada maneira quando faz argila, que é diferente de quando eu uso a mão para escrever, ou de quando eu uso a mão para fazer o meu crochê, ou o meu tricô, ou de quando eu pinto um quadro, ou quando eu desenho, ou quando eu pinto uma superfície. Então, assim, e aí ela me fez essa proposta de eu fazer um estudo da minha mão, assim, como... Então, não era assim, quando eu fiz essa oficina, vamos dizer assim, eu me entregava para a observação da minha mão e não conectava, assim, necessariamente com um processo artístico, né? E aí foi, eu proponho, foi maravilhoso, para mim foi maravilhoso fazer esse processo, e eu não tenho dúvida mesmo que se a gente foi. A ideia, né, desse livro e dessa pesquisa, ela, claro, era um TCC, então, na verdade, ela foi muito baseada em perguntas minhas, né? E como você mesmo falou, por que você escolheu o caminho simbólico, né? Quer dizer, nem foi uma escolha, né? Então, assim, eu me propus a trazer algumas possibilidades de resposta, mas mais do que responder, eu acho que o livro, ele busca provocar esse pensar dentro da gente, né? Porque toda pessoa que faz trabalho manual, né, é fácil a gente conversar sobre isso com quem faz e com quem se relaciona, né? As pessoas sempre falam assim: nossa, eu me sinto, é verdade, assim, a pessoa não... Eu nunca encontrei uma discordância, entende? Assim, da pessoa falar assim: nossa, eu faço trabalhos manuais, eu não sinto essa conexão. É muito... Eu não encontrei ainda essa pessoa.
E assim, por outro lado, quando você se propõe a se permitir essas perguntas, você como artesão ou como professora de trabalhos manuais, que a gente estava falando sobre isso, da importância de que essa conexão e que essas perguntas, elas estejam vivas dentro dessa pessoa, principalmente se ela é um professor. Porque quando a gente vai trabalhar com a criança, principalmente as crianças pequenas, né, no ensino médio isso já é diferente, mas para os pequenos, a criança, ela enxerga, ela vê essa conexão. Ela vê, e isso fica impregnado nos nossos trabalhos. E a criança pequena, quando ela olha um trabalho de tricô que ela fez, por exemplo, ela vê mais do que o ponto do tricô. A gente sabe disso, né? Muito mais! É muito mais. É quando ela olha uma flor, ela não está vendo a flor que nós vemos, é que nós fomos perdendo a capacidade, a habilidade de ver como a criança vê. De manter essa intensidade do olhar. Intensidade do olhar e uma percepção. Eu acho até que talvez faça parte desse processo. Você vai perdendo um pouco essa habilidade de ver o etérico que vive ali, né? Mas a gente, por exemplo, quando a gente faz um trabalho manual para dar de presente para alguém, a gente sabe o quanto aquilo está emanado de afeto. A gente, quando pega uma peça, não precisa nem ser tua, né? Você vai visitar alguém, a pessoa fala, nossa, essa era da minha avó. Você pega a peça, você não sente? Eu sinto. É uma coisa impressionante o que vive ali. Então, as perguntas que estão nesse livro, um pouco é para trazer esse olhar para o trabalho manual. Então, eu tinha esse desejo de falar sobre trabalhos manuais, para além de receita, né? Quando você vai falar trabalhos manuais, muitas vezes ficam na técnica do trabalho manual. Limitado ao tutorial. Exatamente, exatamente. Ou ao dever ser. Isso. Deve ser isso, deve ser aquilo, por causa que a criança é assim, a criança é assado. Isso. E você ultrapassa isso, até mesmo... Completamente. Até mesmo no seu capítulo, que é mais dedicado, digamos assim, a essa esquematização, né? Você não coloca um dever ser, você coloca um princípio norteador. Isso, né? isso. Eu achei isso interessante. Um princípio norteador, ele permite à professora, ao professor, ideias pedagógicas. Olha, tem esse princípio norteador. O que eu posso fazer aqui? Exatamente, exatamente. A ideia foi essa. Controle. Isso. E isso dá uma liberdade, porque, por exemplo, Nina, olha a situação que as professoras de trabalhos manuais ficaram nesse ano. Como fazer trabalhos manuais à distância? Foi maravilhoso. Com os pequenos. E com assim, por exemplo... Não tem jeito, tem que fazer mediado pelos adultos. Tinha que ser mediado pelos adultos. Só que você pega, por exemplo, uma mãe e você que nunca fez trabalho manual e você vai depender dela para o filho fazer o tricô, cai um ponto. Essa mãe vai ficar doida. No crochê, então, é impossível, né? E eu estava ajudando um professor na nossa escola, embora eu estivesse com o oitavo ano, eu estava ajudando em trabalhos manuais no segundo aninho, esse ano. E aí eu não tive dúvida, eu falei assim, não, vamos fazer uma tela-garça. Porque a gente pode fazer em pontos simples, qualquer ser humano sabe fazer aquilo, não é assim? Não exige nenhuma habilidade técnica e a gente vai estar trabalhando a dominância da mão, a gente vai estar trabalhando as cores e a criança vai estar fazendo algo que depois a gente faz um estojinho e ela pode ganhar de presente com os lápis finos que entram no terceiro ano. Então, assim, aquilo enche de significado. É algo que a criança era capaz de fazer em casa, os pais eram capazes de olhar a criança fazendo sem ser um drama. Teve até pais que quiseram fazer também, né? Que gostaram de ver. Então, assim, quando você... Desculpa. O que a gente viu de, digamos, produção de vida junto à disciplina de trabalhos manuais online foi impressionante. Foi impressionante. Por quê? Porque as professoras, inclusive a materialidade, algumas escolas, algumas salas nas escolas, algumas classes, as professoras faziam kit.
e aquele kit chegava. E quando aquele kit chegava, trazia um afeto junto. A materialidade num mundo digital como esse foi muito importante. Eu achei uma lástima que algumas escolas, equivocadamente, deixaram de fazer os trabalhos manuais durante a pandemia. Eu achei um engano, né? Claro, muita gente às vezes não tem no quadro uma pessoa que realmente desse conta, mas quem deu conta teve resultados maravilhosos. Eu vou por aí, viu, Nina? Assim, quem deu conta, porque não era fácil. E depende do ano. Então, eu vou te dizer, por exemplo, eu que estava com o 8º ano, quando nós começamos a costurar máquina, veio a pandemia. Não tem como fazer costura máquina em casa, às vezes as pessoas nem têm a máquina, né? Mas dava, assim, isso que eu quero dizer, assim, você dentro dessa batalha que foi para cada professor, se você sabe quais são esses princípios norteadores, sabe, não é sabe, porque como eu disse, também eu trago uma proposta, isso não é uma verdade absoluta em nada, né? Mas se tu tá dentro dessa discussão, se você tá se permitindo essas perguntas, você vai ter mais ideias do que fazer diante das dificuldades que se apresentam, porque nós tivemos que lidar com uma dificuldade nesse ano passado que ninguém podia imaginar, né? Na máxima criatividade, não podia imaginar que a gente ia viver o que viveu, né? Como professores, né? Então, o livro ele é aberto nesse sentido, ele é um convite, na verdade, é um convite para que mesmo você, que seja alguém que trabalhe com as mãos, e não precisa ser só um trabalho com fio, né? Sei lá, eu sou um marceneiro, eu sou um carpinteiro, eu sou um escultor, tudo que você trabalha com as mãos, essa conexão está possível. Então, que você possa se... Por exemplo, uma coisa que às vezes eu pergunto para as pessoas, falo assim, você agradece as suas mãos? Você fez um trabalho, você agradece a elas? Né? A gente não tem esse nível de gratidão com as nossas mãos muitas vezes, né? Eu acho que esse convite vai um pouco por aí. Muito bem. Querida, então, olha só. Como é que a gente pode trazer, então? Eu vou colocar aqui. A pessoa entra no site do Clube de Autores. Ao entrar no site do Clube de Autores, digita o título do livro, O Fio do Trabalho Manual. Já é o suficiente para te você lá. E aí, pronto. Tá lá, não é isso? Isso, então, é muito fácil. Isso, eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, agradecida demais que eu estou. Muito obrigada, Nina. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre esse tema, para mim é um tema de conversa infinita, não tem fim falar sobre isso. Melhor ainda se a gente pudesse estar falando sobre isso e fazendo o nosso trabalho manual, né, bordando, alguma coisa assim. E o livro é isso, o livro faz esse convite, um convite também, que a gente até falou pouco aqui, mas um convite também a nós pensarmos sobre os movimentos da nossa mão e o quanto é crucial que nós preservemos essas habilidades manuais para que também possamos preservar o desenvolvimento saudável do nosso cérebro, né? Isso foi uma parte que nós nem falamos tanto. E quando a gente olha para as crianças, isso se torna muito importante, né? Talvez a criança... a gente tenha que fazer uma conversa só sobre esses 2 primeiros capítulos do seu livro. Né? Pode ser. Uma conversa muito objetiva e muito necessária, né? Muito necessária. Principalmente dentro do que a gente estava falando antes, né? Que a tendência, a partir de 2020, é um divisor de águas. Né? E a partir de 2020, a tecnologia ela entra na nossa vida para não sair mais. A tecnologia nesse nível virtual. E aí a gente precisa, eu até falo no livro da geração Touch, né? A gente precisa estar atento a isso, porque a nossa mão, ela é única, e é ela que nos possibilitou, de muitas maneiras, ter chegado ao nível da cognição que nós estamos hoje, o ser humano de hoje. Então, que a gente tenha esse reconhecimento, isso é muito importante. Então, o livro faz é um passeio muito rápido, é um livro fácil de ler, é um passeio
por todas essas reflexões, não se propõe a fechar nada, a responder categoricamente nada, e eu sempre fico muito feliz quando as pessoas me procuram para conversar ou perguntar sobre os seus próprios trabalhos. Olha Isso. Só, eu quero agradecer demais. Eu conversei com a professora doutora Nelly Ortega sobre seu livro, O Fio do Trabalho Manual na Tessitura do Pensar, Sentir e Agir Humanos. Querida, muito obrigada. Oxalá a vida nos aproxime mais.